Vai fazer o concurso nacional unificado? Então não deixe de estudar sobre democracia e cidadania. No concurso nacional unificado, conforme a gente já disse na última aula, há alguns temas que estão relacionados às relações entre o Estado e a sociedade, como administração pública, democracia e cidadania e políticas públicas. Nesta aula, vamos abordar os temas democracia e cidadania, as suas concepções, dimensões e quais os tópicos que foram abordados ou que serão cobrados pelo CNU. Mas o que é a democracia? Qual a sua importância? Qual a relação entre a cidadania e a democracia? Essas são algumas das questões que a gente vai buscar responder ao longo da aula. Então, antes de falar dos tópicos cobrados pelo concurso nacional unificado, é importante lembrar que a ideia de democracia possui diferentes significados ao longo da história e de acordo com cada sociedade, cada contexto. Em algumas sociedades, por exemplo, a ideia de democracia diz respeito apenas à questão política, votar, ser votado, por exemplo. Em outras, aplica-se também a áreas da vida econômica, social, cultural. Já a palavra cidadania, de uma forma mais ampla, é a qualidade de ser cidadão e, consequentemente, um sujeito de direitos e de deveres. Quer entender melhor essas questões? Então continue nessa aula e já deixe seu like aqui no vídeo e, claro, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você acompanhar as demais aulas que estamos postando sempre às quartas-feiras, às 21 horas, seguindo o cronograma que eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo. Não esquece de ativar as notificações para você não deixar de ser avisado quando as aulas forem postadas, ok? Então, olha só, no programa, no conteúdo programático de todos os blocos do CNU, naquela parte de conhecimentos gerais, a gente tem um tópico especificamente sobre democracia e cidadania, conforme eu vou explicar para vocês aqui nesse slide. Então, eu trouxe aqui no slide para vocês os tópicos, os subtópicos que estão sendo cobrados no concurso nacional na parte de conhecimentos gerais. Então, dentro do assunto democracia e cidadania, a gente vai encontrar, por exemplo, Estado de Direito e a Constituição Federal de 1988, consolidação da democracia, representação política e participação cidadã, divisão e coordenação de poderes da República, presidencialismo como sistema de governo, efetivação e reparação de direitos humanos, o Programa Nacional de Direitos Humanos, o combate às discriminações, desigualdades e injustiças e o desenvolvimento sustentável, meio ambiente e mudança climática. A gente vai refletir um pouco nessa aula sobre cada um desses subtópicos, desses itens. Mas antes, como eu já disse nas aulas anteriores, a gente sempre gosta de começar com os conceitos mais gerais, para que você possa depois ir para os assuntos mais específicos. Então, quais são os conceitos mais gerais da aula de hoje? Seria justamente a noção de democracia e a noção de cidadania. O termo democracia, ele deriva da junção dos vocábulos gregos demos, que significa povo, e kratos, que significa poder. Ou seja, o conceito de democracia é aquele do poder do povo. E ele surge lá na Grécia Antiga, aproximadamente no século V a.C. Não foi o sistema predominante na história. Desde a sua formulação lá na Grécia até o século XIX, poucos governos adotaram a democracia e é muito importante lembrar que sempre que os governos adotam a democracia é o resultado da luta de diferentes grupos dentro do processo de tomada de decisão. Então, os grupos que são excluídos desse processo de tomada de decisão, que lutam para que sejam incluídos. E aí sim a gente vai ver o surgimento de diversos tipos de democracia. Ao longo do tempo, a democracia ela vai se apresentando de diferentes formas. A democracia direta, por exemplo, a representativa e a participativa. Aquela democracia lá da Grécia, né, do período grego, é a democracia direta. O que significa isso? São aqueles cidadãos que intervêm diretamente nas decisões. Mas é importante lembrar que lá na Grécia Antiga, nem todo mundo era cidadão, apenas uma pequena parcela da população. Numa sociedade tão grande, tão complexa como a nossa, fica muito difícil a gente manter uma ideia de que todos os cidadãos, principalmente com essa ideia atual do que seja o cidadão,
ele participe diretamente das decisões. Então, o modelo que a gente acaba adotando nas sociedades mais complexas é o modelo da democracia representativa, que, como o próprio nome já diz, é quando você escolhe representantes para que esses representantes tomem as decisões políticas. Mas no intuito assim de possibilitar, de ampliar a participação dos cidadãos em alguns casos, a gente tem alguns dispositivos legais, como por exemplo, plebiscitos, referendos, para que em algumas decisões as pessoas participem diretamente, sem o intermédio dos representantes. Então a gente chama aí de democracia participativa esse modelo no qual há, né, a predominância da democracia representativa, mas alguns dispositivos aí para que os cidadãos possam decidir alguns assuntos de forma mais direta. E aí, já, né, voltando agora para os termos mais gerais, que a gente teve uma ideia aí da democracia, vamos falar um pouquinho sobre o termo cidadania. O termo cidadania, ele diz respeito a um conjunto de direitos e deveres dos indivíduos. Então, cidadão é aquele sujeito de direitos e deveres. Um teórico chamado Thomas Marshall, estudando a história do seu país, de como que os direitos foram sendo consolidados, ele estabeleceu uma divisão dos direitos de cidadania em 3 categorias de direitos. São eles, direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. Então, o que o Marshall vai dizer? Que ao longo da história, primeiramente, a gente tem o surgimento dos direitos civis, que possibilitam os direitos políticos e, posteriormente, os direitos sociais. Qual é a definição desses direitos? Os direitos civis diz respeito à garantia das liberdades individuais, como a possibilidade de pensar, de expressar de maneira autônoma, a liberdade de ir e vir, de poder constituir uma associação coletiva, firmar contratos comerciais, entre outros. Já os direitos políticos estabelecem a possibilidade de participação dos indivíduos nas diversas relações de poder presentes em uma sociedade, especialmente na escolha dos seus representantes, a candidatura a qualquer tipo de cargo e a manifestação em relação a possíveis transformações. Então, os direitos políticos dizem respeito, então, ao exercício, né, dessa liberdade individual, do direito civil, mas do ponto de vista das relações de poder. Tendo em mãos, então, a liberdade e a participação política, nós vamos agora pensar nos direitos sociais, que eles são aqueles essenciais para a construção de uma vida mais digna. Então, a gente vai chamar de direitos sociais, por exemplo, o emprego, o direito à educação, o direito à saúde, o direito ao lazer, o direito à moradia. Só é cidadão pleno aquele que possui esses 3 tipos de direitos. Compreendendo, então, esses 2 conceitos de uma forma bem breve, né, o que seria democracia, o que seria cidadania, a gente vai, então, tentar agora falar um pouquinho sobre cada subtópico do conteúdo programático do edital, quando ele fala sobre democracia e cidadania. Então, o primeiro subtópico, ele fala da seguinte forma, conforme eu já apresentei para vocês há pouco. O Estado de Direito e a Constituição Federal de 1988, consolidação da democracia, representação política e participação cidadã. O que isso quer dizer? Primeiro, a gente vai dizer que a Constituição de 1988, ela possibilitou o que a gente chama de Estado Democrático de Direito. O que é o Estado Democrático de Direito? Significa que o país ele tem um governo, né, ele é governado por um sistema político e jurídico, no qual os poderes do Estado eles são exercidos em conformidade com os princípios da democracia, com respeito aos direitos individuais e coletivos e sempre observando as leis. Então, o Estado Democrático de Direito ele vai estar sendo um sistema no qual ele é democrático e ele respeita as leis e ele respeita os direitos das pessoas. E nesse sentido, a Constituição de 88, ela ficou conhecida como a Constituição Cidadã. Por que ela foi conhecida como Constituição Cidadã? Devido ao seu caráter inclusivo e avançado para a época em termos de garantias e direitos. Então, ela foi, importante dizer que, historicamente, ela foi promulgada após um longo período de regime autoritário do Brasil,
e ela representou, então, uma transição entre o regime democrático, entre o regime autoritário para o regime democrático. Então, os direitos de cidadania e o regime democrático no Brasil, em qualquer país atual, eles estão intimamente relacionados. E a Constituição de 88, ela foi um marco nesse sentido, da passagem de um período autoritário para um período democrático, além dessa garantia de vários direitos, né, fundamentais. Então, no próprio processo de elaboração da Constituição, a gente vai ter a sociedade civil participando. Então, a partir de diversos momentos, né, dispositivos, fóruns e tudo mais, a sociedade civil organizada colaborou com as decisões para a elaboração da Constituição. Então, é bom lembrar algumas características do texto constitucional para a gente poder afirmar isso, essa afirmação que a gente faz sobre a Constituição cidadã. Por que a gente fala isso? Por que a gente chama a Constituição de cidadã? Então, por que ela é considerada assim? Por conta de algumas características, como, por exemplo, a ampla proteção dos direitos, a participação popular, a inclusão social, a defesa da dignidade humana e o sistema de freios e contrapesos. Então, o que seria essa ampla proteção de direitos? A Constituição ela trouxe uma extensa lista de direitos e garantias para os cidadãos, e essa lista inclui aspectos civis, políticos, sociais e econômicos. Ou seja, ela amplia a proteção dos direitos em diversas esferas e ela possibilita o que nós dissemos anteriormente sobre a cidadania plena. Outro tópico é a participação popular, outra característica é a participação popular. Então, conforme eu disse, no processo de elaboração da Constituição, houve uma ampla participação popular, com a realização de audiências públicas, debates. Isso contribuiu para incorporar uma variedade de perspectivas e de demandas da sociedade civil no texto constitucional. Teve uma série que o Jornal Nacional fez há um tempo atrás sobre isso, e aí ele mostrou alguns grupos que contribuíram naquele momento para a Constituição, como, por exemplo, grupos de pessoas com deficiência, grupos em prol dos direitos dos idosos. Então, houve um processo de participação da sociedade civil na busca por direitos, né, que antes não estavam garantidos. Essa inclusão social é justamente por conta da inclusão, então, desses direitos das minorias. Então, direitos, por exemplo, dos trabalhadores, dos povos indígenas, das mulheres, grupos historicamente marginalizados e que não tinham, né, garantias, pelo menos não garantias legais, de proteção dos seus direitos. E outra característica que é a defesa da dignidade humana, né? A Constituição de 88, ela coloca a dignidade da pessoa humana como os fundamentos da República. Então, todo ordenamento jurídico, todas as leis precisam garantir a dignidade da pessoa humana. E por fim, que tem a ver um pouquinho sobre como que o sistema político do Brasil ele é organizado, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente, é o sistema de freios e contrapesos. O que é isso? A Constituição ela estabelece um sistema no qual os poderes executivo, legislativo, judiciário, eles buscam garantir um equilíbrio e uma separação entre esses poderes, né? Então, nesse sentido, como a gente falou agora desse sistema de freios e contrapesos, vem o segundo subtópico deste tema lá no edital, que é a divisão e coordenação de poderes da República. Que poderes são esses? Então, a gente tem aí o poder legislativo, que elabora as leis, o poder judiciário e o poder executivo. A gente trouxe uma charge para explicar um pouquinho sobre isso para vocês. Nós vamos falar um pouco, então, como que esses poderes são divididos. Isso cai bastante nas provas de concurso. Se vocês procurarem questões sobre poderes da República, vocês vão ver diversas perguntas sobre isso. Então, o poder executivo, ele é o poder exercido pelo presidente, no caso do nível federal, pelos governadores, no nível estadual, e pelos prefeitos, no nível municipal. Quais são as funções do poder executivo? Administrar o governo, representar o Brasil no exterior, no caso do executivo federal,
sancionar leis feitas e aprovadas pelo legislativo, e os governadores, os prefeitos, tomam decisões sobre escolas, hospitais, creches e outros itens que são relevantes, né, na sua esfera de governo. Já o poder legislativo, ele é o poder exercido pelos senadores e deputados federais, no nível federal, deputados distritais, no caso do Distrito Federal, deputados estaduais, no nível estadual, e os vereadores, no nível municipal. Qual é a função do poder legislativo? Ele vai fazer a fiscalização das medidas e das ações tomadas pelo poder executivo. Ele vai criar e aprovar leis em benefício da população. E ele vai aprovar leis através de votações que foram feitas pelo Poder Executivo. Então, a gente vai falar um pouquinho depois sobre o presidencialismo, o quanto que a gente tem uma independência dos poderes, mas eles estão ali com funções que uma equilibra a outra e uma fiscaliza a outra, certo? Por fim, o Poder Judiciário, ele é o poder exercido pelos magistrados nas diferentes instâncias de justiça. Ele é o poder responsável por administrar a justiça e possibilitar o cumprimento das leis. O que o Poder Judiciário vai fazer, então? Ele vai fiscalizar os outros dois poderes, garantindo que esses poderes, ao executar as suas políticas ou elaborar as suas leis, eles cumpram a Constituição. Então, nenhuma lei, nenhuma política pública que os outros poderes elaborarem ou executarem pode ferir os princípios constitucionais, que é a carta magna da nossa lei. Por isso que a gente chama de Estado Democrático de Direito. A outra atribuição do Poder Judiciário é aplicar e garantir o cumprimento das leis e garantir o respeito aos direitos coletivos e individuais, certo? Então, voltando naquele slide que eu mostrei no início, então, o legislativo ele vai elaborar as leis, o executivo vai administrar e o judiciário vai aplicar as leis no sentido de fiscalizar se elas estão sendo cumpridas, se está sendo respeitada a Constituição Federal e assim por diante. E fazendo um link com a nossa aula anterior, se você não assistiu, em algum lugar dessa tela aqui eu vou colocar um card para você poder assistir, a gente falou um pouco sobre as diferenças, preparando o terreno para a aula de hoje, sobre o Estado, o governo e o mercado. Então, quando a gente fala de governo, a gente está falando do poder executivo. E quando a gente fala de Estado, a gente está falando da junção desses três poderes. De forma muito simplista, para você poder não esquecer, então o Estado ele vai ter os três poderes e o que a gente chama de governo é basicamente o poder executivo, tá bom? Uma forma de você não esquecer assim, a diferença entre governo e Estado. Bom, passando então para o nosso terceiro subtópico, ele vai falar sobre presidencialismo como sistema de governo. Então ele vai pedir, né, solicitar que você tenha conhecimento sobre as noções gerais, sobre o que é o presidencialismo, quais são as capacidades governativas e as especificidades do caso brasileiro. Vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas coisas. Quando a gente fala de noções gerais, né, a gente vai falar então que o presidencialismo ele é um sistema de governo onde o chefe de Estado e o chefe de governo é o presidente. E esse presidente ele é eleito pelo povo para um mandato fixo. E a gente já explicou que esse presidente faz parte do poder executivo. No presidencialismo, o presidente é o responsável por liderar o governo, por implementar as políticas, por tomar as decisões executivas e por administrar as funções do Estado. O legislativo, como a gente já disse, ele vai criar as leis e o judiciário vai interpretar e fiscalizar o cumprimento dessas leis. E aí, entendendo então que a noção geral do que seja esse presidencialismo, é importante a gente entender qual é a capacidade, então, de governo do presidente. O que permite que ele tenha essa capacidade de governar? Então, a gente pode dizer várias coisas. Eu destaquei aqui 3 capacidades governativas atribuídas ao presidente da República. Temos, então, a estabilidade executiva. O que é isso? O presidente, uma vez eleito, ele tem um mandato fixo. Então, ele tem um período fixo, o que acaba proporcionando uma estabilidade para as ações que ele vai executar, certo?
Outra característica interessante, né, que permite essa ação, essa capacidade governativa do presidente, né, é a independência do executivo e do legislativo. Então, a independência entre os poderes, ela permite que o presidente ele não esteja diretamente submetido à vontade do legislativo, né? Um vai interferir no outro, um vai fiscalizar o outro, mas eles são independentes. Então, em alguns casos, na implementação de algumas políticas, isso facilita a execução, né, as ações do governo. Outra questão é que o presidente ele é diretamente responsável perante o povo. Ele é eleito pela maioria da população e essa ligação direta fortalece essa legitimidade do governo. Então, diferente de outros modelos, como o parlamentarismo, por exemplo, o presidente ele é diretamente responsável perante o povo. Ele não é uma figura, ele não tem um papel figurativo. Ele é eleito pela maioria e essa ligação direta que ele tem com a maioria, né, com essa eleição, fortalece e legitima esse governo, ok? Então, outra questão que o edital cobra é sobre o que seria as especificidades do presidencialismo no Brasil. Eu trouxe aqui algumas especificidades do presidencialismo no Brasil. São elas: o sistema bicameral. O que é o sistema bicameral? O Congresso Nacional ele é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Então, o presidente, para aprovar coisas, para solicitar a aprovação do legislativo, ele precisa negociar com ambas as casas. Aqui eu não vou detalhar todo o processo e tudo mais, porque senão nossa aula ia ficar gigante. Mas vale a pena, se você não faz ideia de como isso aconteça, no site do Senado e no site da Câmara dos Deputados tem vários vídeos, vários textos, né, notícias, coisas para você poder aprender sobre isso. Eles têm diversos materiais didáticos. Então, se você não sabia disso, vá no site do Senado, vai no site da Câmara dos Deputados, que você vai ver leis que são aprovadas, você vai ver vídeos explicando as funções de cada um, você vai ver vários projetos educacionais, então fica a dica. Outra questão que tem a ver com essa especificidade do Brasil, é o presidencialismo no Brasil, é o mandato de 4 anos. Então, no Brasil, o presidente é eleito para um mandato de 4 anos, podendo ser reeleito para mais um mandato consecutivo. No caso de ser consecutivo, é mais um, ok? Depois, já aconteceu aqui no Brasil, né, como, por exemplo, o presidente atual, de já estar no 3º mandato, né? Mas aí é uma questão de... não é consecutivo. Então, consecutivamente é o mandato de 4 anos, ok? Presidencialismo de coalizão. O sistema político brasileiro, ele é marcado pelo que a gente chama de presidencialismo de coalizão. O que é isso? O presidente ele precisa construir coalizões com diferentes partidos para garantir o apoio parlamentar. Então, ele não aprova coisas, ele não faz as coisas com um único grupo de pessoas. Ele precisa realizar uma coalizão entre diferentes grupos. Então, é uma característica também do presidencialismo no Brasil. Outra característica interessante que vale a pena, que é uma questão que eu acho que é possível de cair em prova, considerando os últimos acontecimentos no nosso país, é o impeachment. Então, o Brasil ele tem um processo específico de impeachment, como a gente pode perceber nos casos do Fernando Collor, em 1992, e a Dilma Rousseff em 2016. Esse processo, todo esse processo, como funciona, ele é regulamentado pela Constituição. Então, se você não tem noção também, dá uma olhadinha, pesquisa lá na Constituição. E uma coisa importante sobre a Constituição que eu ainda não falei, e todas as leis que eu vou citar aqui. Se você for no site, né, do governo federal e né, jogar no Google assim, Constituição Federal, site do governo, vai aparecer aquela lei e as alterações mais recentes. Então, às vezes, você vai pegar um texto qualquer na internet de anos atrás e você vai deixar de ver algumas alterações nas leis. Então, se você for direto no site do governo, você vai ter acesso à Constituição Federal e às demais leis de forma atualizada, né? Se teve alteração, se não teve, sempre vem lá no site. Então, super aconselho quando você for estudar alguma lei, você ir direto no site do governo, tá bom? Tá cheio de dicas a aula hoje, hein? Anota aí.
Bom, falamos bastante, então, do tópico, né, sobre presidencialismo, e agora a gente vai falar junto de dois tópicos. A gente vai falar do 2.4 e do 2.5. Por quê? Porque o 2.4 e o 2.5, eles estão falando de uma temática que é os direitos humanos, Estado e cidadania, a relação entre essas coisas, né, esses elementos, direitos humanos, Estado e cidadania. Lembrando que eu expliquei bastante sobre Estado na aula da semana passada, beleza? Então, nós vamos falar sobre essa questão da efetivação e reparação de direitos humanos e do Programa Nacional dos Direitos Humanos. Vamos falar de uma forma bem superficial, porque, se você reparou, são 7 subtópicos, nós estamos ainda no 2.4 e no 2.5. Não desiste, porque os próximos são muito legais, então continua aqui na aula para você poder entender um pouquinho sobre eu peguei todos os subtópicos do concurso nacional que fala, né, dentro do tema de democracia e cidadania. Então fica até o final da aula com a gente. Bom, eu trouxe aqui para a gente poder falar disso, já que eu já falei da Constituição Federal, já que eu já falei o que é democracia, já que eu já falei o que é cidadania, eu trouxe uma charge que ela é da época, né, da promulgação da Constituição Federal, que eu acho ela fantástica para a gente poder falar sobre esse assunto dos direitos humanos, que é a questão da Constituição formal, que é aquilo que está na lei, e aquilo que é real, que acontece na realidade. Também podemos falar da cidadania formal e da cidadania real. Então, é uma charge que estão com a Constituição na mão, né? O desenho é da capa, né, da Constituição, e está falando assim, ó, todo brasileiro tem direito à moradia. E aí a mulher fala assim, agora lê aquele pedaço bonito que fala de comida, saúde, e aparentemente são pessoas que estão sem abrigo, né? Que estão numa situação de pobreza. Então, é muito lindo ter o texto, tá lá previsto, um monte de direitos, amplamente, né? Todos os grupos de forma muito ampla incluídos, mas não adianta de nada ele estar no texto da lei e na prática isso não acontecer. Então, a democracia, qual é a relação entre a democracia e a cidadania? A democracia ela vai muito além da questão formal, vai muito além de um regime político. Ele é um regime no qual, a democracia é um regime no qual é possível o exercício desses direitos da cidadania, mas é importante que a gente busque maneiras de ampliar essa cidadania e a gente diminua a distância entre o que é formal e o que é real. Então, para que isso, né, para corresponder à cidadania formal e real, há uma constante luta dos grupos sociais para a implementação dos direitos, tanto desses grupos da sociedade civil quanto das políticas públicas. Então, é papel da sociedade civil e do Estado, em especial, a garantia desses direitos previstos na Constituição, esses direitos que vão, de fato, fazer com que o Estado seja um Estado democrático de direito e fazer com que, de fato, a cidadania seja plena. Sobre as políticas públicas, a nossa próxima aula vai ser sobre isso. Então, se você quer aprender sobre políticas públicas, já, né, novamente aqui se inscreva, ative a notificação que na semana que vem a gente vai falar sobre isso, beleza? Então, vamos voltando aqui à questão dos direitos humanos. Um exemplo, então, de ação em busca de diminuir a distância entre a cidadania formal e a cidadania real é o Programa Nacional de Direitos Humanos, o PNDH. Então, o que é o Programa Nacional de Direitos Humanos? O objetivo do Programa Nacional de Direitos Humanos é elaborado pelo Ministério da Justiça, em conjunto com diversas organizações da sociedade civil, identificando os principais obstáculos à promoção e proteção dos direitos humanos no Brasil, eleger prioridades e apresentar propostas concretas de caráter administrativo, legislativo e político-cultural que busquem, então, equacionar, resolver os mais graves problemas que hoje impossibilitam ou dificultam a sua plena realização, ou seja, a plena realização da proteção e da promoção dos direitos humanos. Então, o PNDH ele é resultante de um longo e muitas vezes penoso processo de democratização da sociedade e do Estado brasileiro, ok? Agora, a gente indo para o nosso nosso subtópico 2.6, a gente vai falar um pouquinho, continuando ainda nessa linha dos direitos humanos,
dialogando com essa questão, o edital ele pede para você estudar sobre o combate às discriminações, às desigualdades e às injustiças. E aí ele fala quais são esses tipos de discriminações, desigualdades e injustiças. Seriam as de renda, regional, racial, etária e de gênero. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você que lá na primeira aula, essa é a terceira, tá bom? Sobre o CNU, lá na primeira aula que a gente falou sobre diversidade e inclusão social, vou colocar o card em algum lugar aqui da tela também, a gente citou algumas leis para garantir a diversidade e inclusão social. Então, aquilo que a gente falou dialoga com este subtópico. Então, se você estudou lá as leis, você também está preparado para esse subtópico. Primeira coisa. Outras coisas que podem garantir, então, o respeito o combate às discriminações, desigualdades e injustiças é o respeito às leis constitucionais e o fortalecimento de leis antidiscriminatórias. Então, além daquelas leis que a gente falou lá na aula de diversidade e inclusão, a gente precisa fortalecer outras leis que busquem combater a discriminação de raça, de idade, de gênero, ok? E outro assunto, que são as políticas públicas, os tipos de políticas públicas, nós vamos abordar na aula que vem algumas dessas políticas, o que é política pública, também tentando atender aos subtópicos lá do CNU. A educação inclusiva, um exemplo, aquela política que lute por equidade de oportunidades, né? Equidade é diferente de igualdade. A equidade, ela vai dar iguais oportunidades, mas tratando diferente quem tem necessidades diferentes. Então, vou dar um exemplo. Todos têm direito à educação, mas eu não posso tratar da mesma forma uma pessoa que não tenha, que não seja, né, uma pessoa com deficiência e uma pessoa que tenha uma deficiência. Então, essa pessoa com deficiência, ela precisa de alguns ajustes, ela precisa de alguns mecanismos, ela precisa de algumas políticas específicas para que ela tenha acesso da mesma forma que a outra pessoa que não possui. Então, lá na escola, eu sou professora, eu trabalho numa escola pública que tem um elevador, por exemplo. E aí eu tenho alguns estudantes com dificuldade com a mobilidade reduzida. E aí, com essa mobilidade reduzida, ele vai ter dificuldades para chegar no segundo andar, onde ficam as salas de aula, que tem os degraus. Então, esse elevador, por exemplo, é uma oportunidade, é uma garantia do direito desse estudante, ou seja, eu estou tendo uma política ali de equidade. Ele está tendo a mesma oportunidade de chegar até a sala de aula. E isso, uma série de outras coisas que a gente poderia ficar um tempão aqui citando. Então, políticas também voltadas para o combate ao racismo. Não basta ter só uma lei antirracista. Eu preciso de falar disso na escola, eu preciso de conscientizar as pessoas, eu preciso de ter uma luta aí para além das leis. Redução das desigualdades regionais, aí políticas de emprego, de renda, políticas de seguridade social, então as pessoas terem o direito à aposentadoria, auxílio-doença, auxílio-maternidade. Então, tudo isso é um combo, dentre outras coisas que eu não citei aqui, que vai garantir, então, um combate a essas discriminações, desigualdades e injustiças. Citei alguns exemplos aqui, geralmente, pela minha experiência, tanto em concursos quanto com relação ao Enem, por exemplo, quando esse tema cai, ele cai dentro de um contexto, né, para você poder falar, ou com relação a alguma lei, beleza? Último tópico, não é um tópico muito simples, eu de antemão já vou dizer que eu vou falar de forma breve e superficial, mas eu vou dar algumas informações que podem ser muito úteis para você interpretar questões neste sentido, ok? Então, como a gente está falando de democracia, de cidadania, de direitos humanos, então a gente está falando também do meio em que as pessoas vivem. Então, não adianta você ter, por exemplo, uma política super bacana de emprego se naquela região o comércio não consegue, não é possível colocar uma empresa, um comércio, porque não tem recursos naturais disponíveis. Ou há uma falta de saneamento básico. Então, assim, dentro
promoção da igualdade dos direitos, é fundamental pensar no meio em que as pessoas vivem, quais são os recursos naturais para que elas tenham também garantidos outros direitos. Então, se eu vivo numa região em que eu tenho um aquecimento exagerado, que eu tenho falta de saneamento, que eu tenho desmatamento, que eu tenho um monte de questões ambientais problemáticas, eu não vou ter saúde, eu não vou ter emprego. Então, a cidadania ela está relacionada ao desenvolvimento sustentável. Então, a primeira coisa que eu vou falar sobre isso, para a gente poder começar esse assunto, é o desenvolvimento, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Né? Não sei se você já conhece, se você não conhece, conheça. Vou colocar o link aqui do site da ONU na descrição do vídeo também, tá bom? Então, em setembro de 2015, durante a Cúpula das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, líderes, né, de diversos países definiram uma nova agenda mundial para os próximos 15 anos, é a Agenda 30, né, de 2030. Então, essa agenda definiu alguns objetivos de desenvolvimento sustentável. E esses objetivos, eles vão falar de temas humanitários, que devem ser uma prioridade para as políticas públicas nacionais e internacionais até 2030. Quais são esses objetivos? Eu coloquei aqui na tela para vocês os 17 objetivos. Vou falar um pouquinho sobre cada um deles de forma bem breve. Então, a gente tem aí, primeiro objetivo, erradicação da pobreza. 2, fome zero. 3, boa saúde e bem-estar. 4, educação de qualidade. 5, igualdade de gênero. 6, água limpa e saneamento. 7, energia acessível e limpa. 8, emprego digno e crescimento econômico. 9, indústria, inovação e infraestrutura. 10, redução das desigualdades. 11, cidades e comunidades sustentáveis. 12, consumo e produção responsáveis. 13, combate às alterações climáticas. 14, vida debaixo d'água, pensar, né, nos animais debaixo d'água, na vida debaixo d'água. 15, vida sobre a terra. 16, paz, justiça e instituições fortes. E 17, parcerias em prol dessas metas. Olha como é amplo, né, os objetivos, como que a gente precisa pensar em muitas coisas para cumprir esses objetivos de desenvolvimento sustentável. O que é algo sustentável? É aquilo que tem uma duração de longo prazo, ele se sustenta ao longo do tempo. Então, a gente vai garantir que o que a gente faz hoje, o uso dos recursos hoje, todas as políticas que a gente está fazendo, elas possam permitir que as novas gerações também tenham qualidade de vida, também tenham um planeta para morar. Então, é isso que a gente pensa na sustentabilidade. Muitas vezes, muitas políticas do passado, e infelizmente, talvez até algumas políticas atuais, elas pensam muito a curto prazo. Aquilo vai ter um benefício financeiro, econômico, mas vai destruir uma nascente? Não pode. Vai inviabilizar uma região ali de preservação ambiental? Também não pode. Então, tudo isso tem que ser pensado ao pensar nas políticas públicas, né? Então, no Brasil, agora a gente falando de Brasil, além de ele também fazer parte, né, desse compromisso aí com a ONU, desses 17 objetivos, há também diversas leis, instrumentos normativos que abordam questões sobre desenvolvimento sustentável, meio ambiente, mudança climática. Então, essas leis, elas refletem o compromisso do Brasil com o desenvolvimento sustentável, com a proteção do meio ambiente e com a mitigação, né, minimização dos impactos das mudanças climáticas. Então, o Brasil ele se compromete a fazer isso. Eu vou citar de forma muito breve algumas leis, porque o nosso objetivo aqui não é uma aula sobre legislação, até porque eu não tenho essa formação para poder, né, falar de uma forma detalhada para vocês. Mas assim como eu fiz lá na aula de diversidade e inclusão social, que eu citei algumas leis que sempre aparecem, leis que têm muito a ver com o assunto, eu vou citar algumas leis também ambientais, vou citar as leis principais, várias delas tiveram outras versões, leis que modificaram elas, né, alterações, mas eu não vou trabalhar aqui
detalhadamente essas alterações, ok? Então, algumas leis ambientais no Brasil. Primeira que é importante a gente falar, uma das mais importantes, vamos dizer assim, é a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente de 81 e diversas alterações que ela teve depois. O que essa lei fala? Ela estabelece princípios e diretrizes para a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental. Eu destaquei duas coisas aí nessa lei, que é a questão do licenciamento ambiental e a instituição do Sistema Nacional do Meio Ambiente, o SISNAMA. Vou falar um pouquinho do SISNAMA para vocês. Eu trouxe aqui um quadro que eu retirei justamente do site do Ministério do Meio Ambiente, tá bom? Que eles explicando lá. Coloquei o link aqui no cantinho, mas se você colocar no Google Ministério do Meio Ambiente, vai aparecer um monte de informação para vocês. Então, da mesma forma que eu falei do Senado, da Câmara, pesquisa também, tá? No site do Meio Ambiente, as coisas que eu estou falando aqui, beleza? E o que é o SISNAMA? Ele é formado por vários órgãos, então essa política nacional ela prevê, então, a criação, né, desses órgãos, as funções de cada um desses órgãos, vou falar de forma breve. Então, tem o órgão superior, que é o Conselho de Governo. Qual é a função do Conselho de Governo? Assessorar o presidente da República na formulação da política nacional e nas diretrizes governamentais para o meio ambiente e os recursos ambientais. Temos o órgão consultivo e deliberativo, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é o CONAMA. Qual é a finalidade do CONAMA? A finalidade do CONAMA é assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente, os recursos naturais e deliberar, no âmbito da sua competência, sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente, ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida. Eu estou lendo lá no site do Meio Ambiente essas definições para vocês, tá bom? O órgão central, que é o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, ele tem a finalidade de quê? De planejar, coordenar, supervisionar e controlar, como órgão federal, a política nacional e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente. Os órgãos executores são eles: o IBAMA, o Instituto Chico Mendes, e eles têm a finalidade de executar e fazer executar essa política e essas diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente de acordo com as suas competências. Então, se você dá uma olhadinha aí, os órgãos superior, órgão consultivo deliberativo, órgão central vai dar as diretrizes para a execução dos demais órgãos, né? Vamos dizer assim. Então, os órgãos executores, eles vão então executar essas políticas, e a gente tem os órgãos seccionais, os órgãos ou entidades estaduais responsáveis pela execução dos programas, dos projetos, pelo controle e a fiscalização das atividades, por exemplo, a fiscalização ou a elaboração de licenças ambientais, né, por exemplo, tem algumas competências, né, vai ter competência nesse sentido. Os órgãos locais, que são os órgãos ou entidades municipais que também atuam no controle, na fiscalização dessas atividades, ok? Uma outra lei que é importante você ter uma noção é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Essa política nacional, ela vai muito nessa linha do desenvolvimento sustentável, do saneamento. Então, o que a Política Nacional de Resíduos Sólidos ela estabelece? Ela estabelece diretrizes para a gestão integrada dos resíduos sólidos, para promover a redução, a reutilização e a reciclagem desses resíduos. Então, eu destaquei duas coisas aí nessa Política Nacional de Resíduos Sólidos. A coisa 1 é a logística reversa. O que é a logística reversa? É um instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial para reaproveitamento em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos ou outra destinação final ambientalmente adequada. Então, destaque 2 tem a ver com isso, que determina que os rejeitos do país devem ter uma disposição adequada. Então, é o fim dos lixões. Então, essa lei ela prevê então uma gestão desses resíduos para acabar com os lixões, para reduzir esses resíduos, para reutilizar e para ser possível reciclar, que seria então essa logística reversa, ok? Outras leis, por exemplo, que seria interessante você saber. A Lei da Mata Atlântica, que define regras para a proteção e uso sustentável da Mata Atlântica. A Lei de Crimes Ambientais,
que ela vai então dizer quais são as infrações contra o meio ambiente e quais são as penas, né, as sanções penais e administrativas. O Sistema Nacional de Unidades de Conservação, ou seja, quais são os critérios e as normas para a criação, implantação e gestão de unidades de conservação. A Política Nacional de Mudanças Climáticas, que ela vai trazer alguns princípios, diretrizes, instrumentos para que pense-se, né, para que se formule, se implemente políticas públicas relacionadas às mudanças climáticas. O Código Florestal, para falar sobre a utilização e a preservação das áreas de vegetação nativa, estabelecer normas para o uso sustentável desses recursos naturais. O Acordo de Paris, que ele é um acordo internacional, mas o Brasil ele tem um decreto que ratifica esse acordo, né, sobre essas mudanças climáticas e compromete o Brasil a reduzir os efeitos da emissão dos gases, reduzir as emissões de gases do efeito estufa, né, de efeito estufa. Então, claro que tem muito mais legislação ambiental. Se a gente fosse falar aqui, teria que ter uma aula específica ou mais de uma para falar de toda a legislação brasileira. Eu trouxe algumas leis assim que aparecem bastante, que as pessoas falam mais, que tem uma relação direta com esses objetivos de desenvolvimento sustentável que eu citei lá da ONU, mas vale a pena então, se você não conhece nenhuma dessas leis ou alguma que você não tem ouvido falar ainda, dá uma olhadinha nessas leis, seguindo essas dicas que eu disse de onde procurar e tudo mais, ok? Falamos muito, bastante, conseguimos falar dos subtópicos todos que estão lá no edital, e agora eu vou fechar a nossa aula com um exemplo de questão de concurso sobre esses temas que a gente falou hoje. Então, eu trouxe aqui um concurso do MPE de analista ministerial. E esse concurso tem uma questão que fala sobre o Programa Nacional de Direitos Humanos, o PNDH. Então, ele vai dizer assim: o Programa Nacional de Direitos Humanos incorpora resoluções da 11ª Conferência Nacional de Direitos Humanos e propostas aprovadas nas várias conferências nacionais temáticas, dentre elas a de segurança alimentar, educação, saúde, habitação, igualdade racial, direitos da mulher, juventude, crianças e adolescentes, pessoas com deficiência, idosos, meio ambiente. Então ele fala todas as temáticas aí desse programa. O respectivo plano prevê a garantia da livre determinação dos povos, o reconhecimento de soberania sobre seus recursos e riquezas naturais, respeito pleno à sua identidade cultural e a busca de equidade na distribuição das riquezas? Confere com as questões que a gente está falando acima? Aparentemente, sim. Vamos ver as próximas questões. Que os direitos humanos constituem condição para a prevalência da dignidade humana e que devem ser promovidos e protegidos sob a responsabilidade exclusiva do Estado? Se você ler um pouquinho sobre o Programa Nacional de Direitos Humanos, você vai saber que não está falando de um único órgão, está falando de uma ação conjunta. Então, essa letra B não está muito interessante nesse caso. C. Primazia dos direitos humanos, os quais se constituem como princípio transversal a ser considerado nas políticas sociais e não em todas as políticas públicas. Claro que não. Se você viu sobre o que a gente falou hoje, sobre cidadania, sobre o Estado Democrático de Direito, os direitos humanos têm que estar presentes em tudo, tá bom? D. Investimentos em infraestrutura e modelos de desenvolvimento econômico na área rural, baseados em grande parte no agronegócio, sem a preocupação com a potencial violação dos direitos de pequenos e médios agricultores e das populações tradicionais. Essa daí tá na cara que não, de jeito nenhum, né? Porque ela não vai excluir nenhum grupo, principalmente grupos menores, as minorias, vamos dizer assim. O crescimento do produto interno bruto como indicador suficiente para medir o avanço do país e que pode ocasionar automaticamente melhoria do bem-estar para todas as camadas sociais e refletir de fato melhorias nas condições de vida dos indivíduos excludentes. Apenas esse índice, esse indicador do crescimento interno bruto não é suficiente para falar sobre todas as camadas sociais, se todas estão tendo seus direitos garantidos. Então, só nos resta, tendo todo esse conhecimento que a gente teve sobre o que é a democracia, o que é a cidadania, os tipos de direitos, todas as questões, os tipos de desigualdades, tendo uma pequena noção que a gente teve nessa aula de hoje, só nos resta a alternativa A como resposta
para a nossa questão aqui que a gente trouxe, ok? Então, espero que você tenha gostado dessa aula. Essa já é a terceira aula sobre o concurso nacional. A nossa proposta aqui com as aulas é trazer alguns temas sociológicos que podem te ajudar na interpretação das questões, principalmente de alguns temas que estão previstos nos conteúdos conhecimentos gerais, com exceção da última aula que eu vou falar especificamente para a galera do bloco 4, que eu vou falar de trabalho, tá bom? Então, não deixe de se inscrever aqui no canal e eu te espero na aula da semana que vem sobre políticas públicas. Até lá!